Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Rita e este vídeo é de opinião sobre a obra Eleanor e Park, da autora Rainbow Rowell. Este romance tem como figuras principais a Eleanor e o Park, que são dois adolescentes. Esta história é sobre dois inadaptados, como diz na capa do livro. Porquê dois inadaptados? A Eleanor é uma jovem que vive uma vida complicada em casa. Ela é uma menina ruiva, muito ruiva, e essa referência ao cabelo dela, o cabelo longo e muito ruivo, é feita várias vezes ao longo da obra. É algo que a distingue de todas as outras adolescentes. É uma jovem gordinha que é vítima de bullying na escola e, como se isso não bastasse, ela vive uma vida muito complicada em casa. No início da obra, ela marca o regresso da Eleanor à casa da mãe e do padrasto, que partilha com os irmãos mais novos. Eles vivem uma vida muito humilde, pobre. A casa não tem grandes condições. Ela partilha quarto com os irmãos mais novos. E o pior de tudo, o mais negativo na vida de Eleanor, é mesmo a convivência com o padrasto Richie. Richie é uma pessoa muito difícil, é um homem que bebe e que faz de tudo para tornar a vida de todos lá em casa, em particular a de Eleanor, muito mais difícil do que aquilo que tem de ser. Ele faz questão de a contrariar, faz questão de implicar com ela e de a limitar. Eleanor tem muito medo dele. Ela chegou a estar cerca de um ano a viver com uma família, uma espécie de família de acolhimento, mais precisamente uma família que era conhecida da mãe dela, a viver de favor, porque não havia condições para ela voltar para casa e viver com a mãe e com os irmãos. Isto tudo por culpa de Richie. Eleanor, entretanto, volta para casa com muito medo e ela tenta ser invisível aos olhos de Richie. Ela tenta passar despercebida, tenta que ele não a veja, para não falar com ela, porque toda a interação que Richie tem com a Eleanor acaba por ser sempre bastante negativa. É de implicância, é de crítica, é de pedir justificações, perguntar onde é que estiveste, com quem é que estiveste, etc., para limitar os movimentos. As condições são tão más em casa que ela não tem sequer uma escova para lavar os dentes. Ela não tem uma porta na casa de banho para ter privacidade para tomar banho. Park é um adolescente com uma vida muito diferente de Eleanor. Ele vive com a mãe e com o pai e vive uma vida normal. Uma vida com pais que o respeitam, que o tratam bem, que cuidam dele. Park é um adolescente inadaptado, de certa forma, porque ele tem complexos com o facto de ter descendência asiática por parte da mãe. Portanto, ele tem fisicamente a fisionomia de um rapaz asiático. E, segundo ele diz isso a Eleanor, os rapazes ou os homens asiáticos nunca são, aos olhos das outras pessoas, homens atraentes. Nunca são pessoas atraentes. Ele tem muitos complexos com isso. Acresce o facto de ele acreditar que para o pai ele é uma desilusão. Ele e o pai estão-se bem, têm uma relação de respeito, mas não têm muito em comum. E Park sente que o que ele gosta, aquilo que ele quer, como pintar os olhos, por exemplo, vai contra aquilo que o pai entende ser mais correto ou desejável para o filho. Park e Eleanor conhecem-se por frequentarem a mesma escola. Eles fazem viagens de autocarro, no autocarro escolar diariamente, e acabam por se sentar ao lado um do outro. Park começa a partilhar os seus livros, as suas bandas desenhadas com Eleanor. Eles têm o mesmo gosto literário e também o mesmo gosto musical. Então Park começa diariamente a emprestar livros e música à Eleanor. Ela lê e consome toda aquela literatura e toda aquela música quando chega à casa à noite e no dia a seguir devolve a Park o que ele lhe emprestou e ele empresta-lhe mais de livros novos. E isto acontece ao longo de vários dias, semanas, meses,
e vai-se desenvolvendo assim uma relação de cumplicidade e de carinho e de amizade muito bonita. Mas não é só a amizade, eles começam a sentir verdadeiro amor um pelo outro. Eles apaixonam-se e é uma paixão muito genuína, muito natural, muito verdadeira. Aliás, o foco de todo este romance, de toda esta obra, é mesmo a relação entre eles os dois e as dificuldades que eles vivem devido ao mundo exterior em manterem a relação de respeito, de carinho, de necessidade de ter o outro perto, de saber que o outro está bem ao longo de toda a história. E não é um amor carnal, não é um amor de interesse de parte a parte, de todo, não é um amor para mostrar aos outros que tem, não é o típico amor adolescente de ter namorado só para dizer que se tem namorado, para mostrar. Eles até sentiam necessidade de esconder, sobretudo por causa de Eleanor e do padrasto de Eleanor. Ela estava proibidíssima de ter namorado. Quando Richie descobre que Eleanor namora com Park, e aqui o namora, a própria Eleanor e o próprio Park não definem bem a relação deles como um namoro, é uma necessidade de estar junto, é uma necessidade de sentir a pessoa, de abraçar, de saber que a pessoa está bem, de a ver todos os dias. Não é uma coisa carnal, mas enfim, é como se fossem namorados, no fundo. Quando Richie descobre esta relação, Eleanor sente necessidade de fugir. Aqui a história muda completamente. Eleanor tem mesmo medo que Richie a mate, literalmente que ele a mate. Park ajuda Eleanor nesta situação difícil, mesmo isso significando o afastamento dos dois. Eu não vou dar mais detalhes relativamente ao desenlace da história, naturalmente. Deixo para vocês lerem e descobrirem, mas apenas posso dizer que a história termina de uma forma que a mim me deixou com uma sensação de vazio e de tristeza e assim um bocadinho como se tivesse levado um soco no estômago, foi um pouco isso. Esta obra para mim, eu oscilei entre as 4 e as 5 estrelas, mas são umas 4 estrelas muito gordinhas, é uma história original, é diferente. É uma história entre dois adolescentes, efetivamente, mas não é uma historiazinha juvenil. É uma história que relata o primeiro amor, um amor fortíssimo, daqueles que não se esquece nunca, mas ao mesmo tempo também aborda situações muito adultas e muito sérias, como a violência, como o abandono, as famílias disfuncionais, o bullying e todos esses assuntos pesados e difíceis e sem solução evidente ou fácil. No final desta obra, a autora escreve uma página de agradecimentos e isso fez-me questionar até que ponto é que a própria Rainbow Rowell não foi ela durante a adolescência uma espécie de Eleanor. O início da página de agradecimentos diz o seguinte: gostaria de agradecer a algumas pessoas sem as quais este livro não seria possível para mim e sem as quais eu não seria possível para este livro. Primeiro, Colleen Ackelman, que insistiu que eu acabasse o 8º ano. As famílias Bent e Huntley, que me mantiveram viva com a sua bondade, etc, etc. Só este excerto me faz pensar porque é que alguém haveria de insistir para uma criança ou uma adolescente acabar o 8º ano, que é a escolaridade obrigatória. Porque agradecer a 2 famílias que a mantiveram viva com a sua bondade? O que é que aconteceu a esta autora ao longo da sua infância e adolescência? Será que Rainbow criou um romance em torno da sua própria experiência, apesar disto ser ficção, naturalmente, mas pode ter servido como inspiração, a vida pessoal da autora ter servido de inspiração. A autora, pelo menos nos dias de hoje, segundo as fotografias que estão disponíveis online, ela não é propriamente ruiva, mas é assim, cabelo aloirado, é gordinha, e com estes agradecimentos fiquei um bocadinho com a pulga atrás da orelha. O que é que estará por trás desta história verdadeiramente? Eu pesquisei online, tentei perceber
tentei conhecer mais sobre a vida pessoal da autora, mas não cheguei a conclusão nenhuma. Não cheguei a conclusão nenhuma. Se vocês souberem, se tiverem mais dados sobre a vida de Rainbow Rowell e o que está por trás deste Eleanor e Park, contem-me tudo, porque eu fiquei mesmo curiosa. Contem-me tudo nos comentários. Entretanto, resta-me aguardar que saia o filme baseado neste romance. A produtora Plan B, que é a produtora do Brad Pitt, está a trabalhar com a autora em transformar este romance num guião e produzirem o filme Eleanor and Park, que eu vou querer ver sem sombra de dúvida. Portanto, esperemos que o filme esteja para sair em breve. Bem, para concluir, obviamente recomendo esta obra, recomendo a leitura deste romance. A leitura é muito fácil, é uma obra com uma escrita muito simples, linguagem coloquial sempre, algumas expressões engraçadas, muito de adolescentes. Lê-se muito, muito bem. Por hoje eu fico por aqui, por hoje é tudo. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram, deem o vosso like no vídeo e digam-me se já leram o Eleanor and Park e qual foi a vossa percepção. Contem-me tudo e beijinhos, até ao próximo vídeo. Tchau!